Considere os sinais duvidosos como um não, porque se fosse um sim, você saberia. Sabe qual é o problema? É que às vezes essas questões que a gente acaba ficando em dúvida, como em dúvida do interesse do outro, quando a gente não sabe exatamente se o outro quer ou não quer. Pensa comigo, quando existe essa dúvida, claramente a pessoa não quer. Porque se a resposta fosse sim, a gente saberia. Concorda? Aqueles sinais que a gente não consegue entender, na verdade, são um não. Porque se fossem um sim, a gente facilmente entenderia. É óbvio demais quando o outro quer, quando o outro tem interesse em ficar com a gente. E é difícil aceitar isso, porque mexe um pouquinho com o ego da gente. Às vezes, a gente quer e a gente acha que é tão simples o outro querer de volta, mas não funciona assim. E a gente sabe disso. E daí a gente fica naquela dúvida: será que a pessoa realmente quer? Se a gente já se faz essa pergunta, é porque já existe uma dúvida aí. E se existe uma dúvida, é porque não está claro. E se não está claro, é porque não é um sim. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, porque eu comecei a gostar de uma pessoa e de repente percebi que essa pessoa foi se afastando. E é terrível a sensação de você perceber aos pouquinhos que o outro parece estar tomando distância, sem dizer, sem diálogo, sem agradecimento, principalmente depois de tanta coisa intensa e linda que vocês viveram. Mas acontece. Aconteceu comigo. Eu fui notando coisas pequenas demais e que, no final das contas, fazem toda a diferença para a gente tomar uma decisão. Percebi que só eu mandava mensagem primeiro, só eu puxava assunto, só eu enviava umas publicações que me lembravam a pessoa, só eu. Parece que você está forçando uma situação, sabe? E por mais que você não entenda, você fica se perguntando: custa nada a pessoa responder ou dar atenção, ou querer também, ou demonstrar de volta? Mas se isso não acontece, a resposta já está bem óbvia na nossa cara. E a gente até sabe, mas a gente continua insistindo em acreditar em outras coisas. Eu não queria acreditar que a pessoa que eu queria não me queria mais, mas entendi que era o momento de ir embora quando me perguntei: será que ele não quer realmente? Se eu me fiz essa pergunta, é porque eu já sabia a resposta. Eu sei que a gente precisa se expressar, que a gente precisa dizer o que sente ao outro, enquanto o outro está ali. Mas eu não preciso ficar mandando mensagem, convidando para fazer alguma coisa, me esforçando sozinho, sabe? Acho que tem um limite de se passar. E a gente precisa reconhecer quando a gente chega nesse limite. E sim, talvez você não fique tão bem quanto gostaria quando entender isso. Mas você vai ficar bem. Se você chegou nesse episódio da playlist Livroterapia como quem caiu de paraquedas, talvez exista um motivo para isso. Eu acredito
que algumas mensagens encontram a gente exatamente no momento em que mais precisamos delas. E talvez essa tenha encontrado você hoje. A livroterapia nasceu do desejo de compartilhar trechos de livros que marcaram profundamente a minha jornada, expandiram a minha consciência e despertaram reflexões importantes na minha vida. Eu sempre indico livros aqui no canal Energia é Vida, mas senti vontade de criar um espaço mais íntimo, mais acolhedor, mais humano. Um espaço onde a leitura pudesse ser sentida e não apenas indicada. Por isso, em cada episódio eu compartilho palavras, reflexões e mensagens que tocaram a minha alma e que talvez possam tocar a sua também. Não é um audiobook, é uma experiência de conexão, consciência e transformação através da leitura. E se você quiser entender melhor o que inspirou a criação dessa série, eu te convido a assistir ao episódio 1 da playlist Livroterapia. Lá eu compartilho toda a história e o propósito desse projeto tão especial. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo. Obrigada pela sua presença aqui. Respire fundo, acolha o que fez sentido e permita que cada mensagem encontre o seu coração no tempo certo. Nos vemos no próximo episódio da Livroterapia. E eu já ia esquecendo. Esse trecho é do livro Talvez a Sua Jornada Agora Seja Só Sobre Você. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, se você quiser aprofundar essa leitura mágica e adquirir o livro. Agora sim, nos vemos no próximo episódio.